Olá, boa tarde, Rui Galvez. Obrigado por aceitar este convite aqui do Projeto Ágora para responder aqui a algumas das nossas perguntas e questões. Podes te apresentar Sim. rapidamente? Sou o Rui Galvez, sou músico e artista plástico. Tenho a minha vida essencialmente no universo da música e das artes plásticas, no meu trabalho. Sou também dirigente sindical do CNSTE, o Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, das Artes do Espetáculo, do Audiovisual e dos Músicos. Um, e, e neste momento é isto. Isto. Ok, não, está ótimo. Eu gostava muito exatamente de entrevistar-te para entrevistar-te seja enquanto músico e que é representante do sindicato. E queria começar exatamente pela parte mais do performer, músico. Como é que viveste, já que passou mais de um ano desde a pandemia e os vários confinamentos, como é que viveste como músico esta fase e qual foi o impacto real a nível financeiro na tua vida de performer? A vida que nós tínhamos antes da pandemia já era uma vida muito precária, com muitas dificuldades, não é? Ou seja, a nível financeiro sempre foi difícil, sempre foi de procura constante de trabalho, de lutar muito, com muitas dificuldades, fazer muitas coisas diferentes ao mesmo tempo, quer na área da produção, quer na área da criação, quer nos espetáculos, com o confinamento e as consequências da pandemia. Toda esta multiplicidade de trabalho no trabalho que nós tínhamos desapareceu. No meu caso, em concreto, nós tínhamos, num dos grupos de que faço parte, que é o El Sur, nós tínhamos lançado um disco em fevereiro. Pronto, diz tudo, não é? A data diz tudo. Lançamos um disco em fevereiro, com uma lógica de lançamento relativamente bem pensada, com bem preparado, mas ainda fizemos um conjunto de participações em televisão, na rádio, nessas coisas todas, e programas que são relevantes para a divulgação do trabalho da música em Portugal. Mas a partir do momento em que houve a suspensão da atividade, foi todo um processo muito difícil. Os concertos reduziram-se brutalmente. Eu fiz até por comparação com outros músicos, acabo por me sentir privilegiado, porque fiz, salvo erro, 6 espetáculos. Quanto? 6. Seis. 6 durante o ano 2020. Ou seja, um como uma componente de vídeo, e os outros espetáculos foram feitos no verão, foram estes, 5 ou 6 espetáculos, 6, salvo assim, Uma no grande total. turnê. Foi uma grande turnê, assim, grande turnê de silêncio e ausência, não é? Dos palcos e do trabalho ativo que nos inspira e que nos move, que é tocar e fazer o nosso trabalho preferencialmente ao vivo. Por outro lado, e em 2021 a situação mantém-se parecida, não é? Houve agora um período assim mais intenso nas últimas semanas, entre abril e maio, fruto também de uma vontade muito grande que os músicos têm de pôr as coisas cá fora, somada a algum espaço que apareceu finalmente. E também uma sensação que eu tenho que as pessoas querem consumir, precisam da música de uma maneira que nunca esperaram. Ou seja, sentimos isso, eu acho que sentimos isso nos espetáculos, uma intensidade parte a parte pronto, que é bem-vinda e que é importante. Posto isto, a minha vida enquanto músico que se acalmou razoavelmente, nós vamos tentando sempre combater a paragem, fazendo outras coisas, gravando, produzindo coisas novas e tudo mais. Por oposição a isso, o trabalho no sindicato intensificou-se brutalmente, porque a dimensão na vida dos trabalhadores da cultura, de uma forma geral, não só dos músicos, mas dos trabalhadores da cultura em quase todas as áreas, foi de tal forma afetada por isto, não é? Que o sindicato não teve mãos a medir para tentar dar resposta e ajudar a combater os problemas que foram surgindo e a resolver e a procurar contribuir para que os problemas que já existiam, que já cá estavam, que estavam disfarçados
pela nossa realidade, especialmente fruto do turismo e de uma certa realidade que existia que se tinha assumido como normal, ou seja, quando cai a pandemia, toda essa normalidade desaparece, não é? E é aí que tem sido, que a minha vida tem sido muito mais intensa, ou seja, o envolvimento com esse processo. Nós tínhamos cá os problemas antes, ou seja, nós tivemos sempre problemas de forte precariedade, de falta de consciência dos direitos enquanto produtores e agentes de cultura, ou seja, produtores no sentido de criadores, de gente que cria conteúdos e que faz um material que muitas vezes não é associado à ideia de trabalho, é associado a uma ideia de uma coisa abstrata que aparece, não é? Quando nós sabemos que não, é um trabalho intenso, que tem toda a legitimidade de qualquer outro trabalho e que merece a dignidade que qualquer outro trabalhador também merece, não é? Eu acho que essa é a única nota positiva deste processo, é que de repente os trabalhadores da cultura fizeram saber, ou fez-se saber e conseguiu-se fazer saber, que os artistas também são, os artistas e todos os trabalhadores que trabalham à volta da criação cultural e da produção cultural, são trabalhadores, que têm direitos, que têm aspirações como as outras pessoas, que podem sonhar com ter uma família, com ter uma vida normal e organizada, e que para isso precisam de garantir direitos que outros trabalhadores têm e que têm lutado muito para preservar, porque não tem sido fácil, mas que hoje em dia, mas que esses direitos são legítimos e que devem conquistá-los. Isto, perante a nossa precariedade e a ideia de que a precariedade é o normal, é a única coisa positiva da pandemia. Agora estou aqui a pensar como é que pego daqui para a frente. Queres fazer uma pergunta para eu desbloquear aqui qualquer coisa? O que me interessa, por exemplo, saber, visto que tens lidado com muitos músicos ou também pessoas ligadas ao setor artístico, numa situação que permanece como é agora 2021, de confinamentos e faltas de perspectivas. Entrevistei muitas pessoas, por exemplo, que acharam em alguns momentos a necessidade de mudar de trabalho, de deixar isto para ir fazer outras coisas. Outras pessoas têm uma espécie de faltas de perspectivas, o que é que vai ser. Portanto, no geral me interessa saber o que é que os músicos, como é que se podem organizar, como é que podem tentar abordar o futuro, tentando manter-se ativos neste campo. Sim, essa é uma das questões que surgiu neste período, foi a possibilidade de abandonar este trabalho por outros. O problema é que o confinamento também limitou todos os outros trabalhos, não é? Se calhar até a certo ponto ainda bem, porque obriga a que as pessoas se mantenham naquilo que são as suas escolhas de vida, não é? E como é que os trabalhadores podem garantir essa legitimidade e os artistas podem garantir essa e os artistas são trabalhadores, como é óbvio. Como é que podem garantir essa legitimidade e esse futuro? É tomando consciência dos seus direitos. Porque nós, a conclusão a que chegámos, era uma conclusão que já existia, que já tínhamos chegado antes no sindicato, era que em 80% a 90% dos casos, se a lei do trabalho que existe em Portugal fosse cumprida em quase todas as relações laborais que existem, muitas destas pessoas não tinham ficado nesta situação. Ou seja, é óbvio que há exceções, é óbvio que há de facto trabalhadores independentes que são trabalhadores independentes, e isso é um problema que choca com a nossa frágil legislação, porque o Recibo Verde é uma invenção para os advogados e para os médicos que tinham um consultório privado, ou seja, não era uma ferramenta para outro tipo de trabalho, qualquer outro tipo de trabalho. E é óbvio que o trabalhador independente, o artista que é um criador, que está em casa, que está a escrever um livro, que está a fazer o seu próprio disco e que está a fazer o seu trabalho no seu tempo, nas suas regras, na sua lógica, precisa também de ter acesso a direitos, precisa de conquistar o seu próprio espaço, ter proteção social, precisa de ter os direitos plenos que qualquer habitante deste país tem. Mas o problema é que 90% dos trabalhadores, nós não temos a certeza, porque o mapeamento que era preciso fazer,
o Ministério da Cultura vai adiante, são trabalhadores subordinados. Mesmo um freelancer, que tem legitimidade para ser freelancer, um técnico de som, por exemplo, é freelancer, mas é um trabalhador subordinado. O que quer dizer que ele devia ter um contrato de trabalho, mesmo que fosse por um dia, mesmo que fosse por horas. E o acesso a esse contrato de trabalho ter-lhe permitido ter uma contribuição para a Segurança Social, para ter uma carreira contributiva lógica. Diz já, os trabalhadores independentes, através do Recibo Verde, também podem fazer descontos e também teriam alguma proteção. Pois, mas a lógica e a proteção que existe num contrato de trabalho e o valor das contribuições é completamente diferente do Recibo Verde. E, naturalmente, essa proteção é maior por um contrato de trabalho. Não descurando que o trabalhador independente devia ter mais proteção, há um aspecto fundamental que é o que é a Segurança Social e a importância que ela tem. A Segurança Social é uma figura absolutamente uniforme que procura cuidar de todos os que têm dificuldades, com a contribuição dos que estão bem e dos que estão muito bem. Se toda a gente contribuísse seriamente para a Segurança Social, o apoio da Segurança Social é possível para todas as pessoas que estão em situações diferentes e em momentos diferentes das suas vidas. Por exemplo, na reforma, ou por exemplo numa situação de sem emprego, ou numa situação de doença, não é? É para isso que a Segurança Social serve. E essa lógica solidária e universal da Segurança Social tem que ser preservada através dos nossos descontos. O problema aqui é óbvio que bate no conceito que se criou de que eu quero ser independente, um contrato tira-me independência, é um conceito falso, porque é uma ilusão. Um contrato, a única coisa que me dá a garantia é de que eu vou receber o meu dinheiro e que estou protegido por uma figura contratual e que por exemplo, se eu fizer uma peça para uma companhia de dança ou para uma companhia de teatro e ao fim do mês ele disser, afinal eu quero outra coisa, se tiveres um contrato de trabalho estás protegido e estiveste a criar descansado, sabes que no final do mês vais receber. Se estiveres à espera do final do mês para passar um Recibo Verde, ele pode eventualmente nem sequer querer saber de ti para nada, dizer que não era nada daquilo que ele queria, embora haja formas legais de combater isto e é possível através de algumas figuras legais ultrapassar algumas destas questões, por exemplo, através de uma troca de e-mails, que pode ser validada como uma negociação, não é? É óbvio que não é o mesmo nível de proteção. Isto é um aspecto. O contrato garante essa lealdade parte a parte, no sentido em que há uma proteção de facto e essa proteção é assumida e esses valores são descontados para efeitos da Segurança Social. Mas há um problema aqui, que é o problema dos baixos salários e dos baixos valores. Ou seja, quando tu tens no setor em Portugal baixíssimos cachês, o que acontece é que, naturalmente, um trabalhador independente, ou um trabalhador em situação de freelancer, ou um trabalhador subordinado, mas que está em pequenos contratos de meses, quando olha para o valor que tem na mão e para o cachê que recebe, e é confrontado pela entidade patronal que diz, eu só tenho este dinheiro para ti, se tu quiseres eu faço um contrato, mas sai desse dinheiro, ele olha para o dinheiro que vai meter no bolso e percebe que o dinheiro não vai chegar ao fim do mês, não é? E como percebe que o dinheiro não vai chegar ao fim do mês, opta pela situação e acaba por pactuar com a ilegalidade, não é porque queira, não é? No limite, o que aconteceu em Portugal nos últimos 20 anos é que as pessoas tentaram manter-se nesta lógica que lhes foi imposta por uma espécie de Babilónia da contratação, que é o Recibo Verde, e acabaram muitas vezes por se endividar de tal forma a Segurança Social, porque os pagamentos eram regulares e os recebimentos e os cachês, portanto o incoming não, ficaram numa situação em que foram empurrados muitas vezes até para a informalidade, no limite de já não ter qualquer relação com o Estado. Isto não é culpa da malta, pode haver uma exceção, pode haver meia dúzia de pessoas que sonham com um Estado anarquista em que não há Estado, ok, não é? Uma lógica de sociedade, uma sociedade em que não há Estado, ok, tudo bem, mas a maioria das pessoas não escolheram isto, foram empurradas para isto porque o dinheiro não lhes permite estabilidade. E a forma como o setor funciona em Portugal não lhes dá estabilidade. E o resultado foi quando caiu a pandemia e todos os ganchos, todos os trabalhos que iam existindo e pequenas coisas que se ia fazendo para sobreviver desaparecem e de repente estamos todos na merda. Estamos todos numa situação dramática. O que é que os trabalhadores deviam fazer? Tomar consciência dos seus direitos,
devem-se organizar. Nós entendemos no sindicato que a melhor forma de estar organizados é no sindicato, sendo sindicalizados, naturalmente, e achamos que há uma coisa que nós defendemos sempre: se houvesse só um violinista no sindicato, o violinista não era uma figura menor no sindicato enquanto trabalhador sindicalizado, passaria a ter a força de todos os outros que estão sindicalizados. E nós no CNSTE temos muitas frentes das artes do espetáculo em Portugal, e do audiovisual também. Sabemos que aquele violinista que sozinho estaria sindicalizado, há mais do que um, felizmente, mas sozinho teria a força dos atores, dos outros músicos, das outras áreas profissionais, porque o combate é comum, e aquilo que é preciso garantir aos trabalhadores da cultura de uma forma geral é comum, mesmo as especificidades, que é a conversa que se tem falado muito sobre a questão do estatuto, este estatuto do trabalhador dos espetáculos, do profissional da cultura, do intermitente, essas coisas todas. Mesmo nestas questões, que são questões que deveriam ser especializadas, ou seja, que nós entendemos no sindicato é que devia haver não um estatuto, mas um conjunto de estatutos que resolvem problemas específicos de cada profissional. Já temos um ainda muito frágil, que é o do bailarino, por exemplo, mas tal como a do bailarino, há do pescador. Porque um músico de orquestra não é a mesma coisa que um ator, e um operador de câmara não é a mesma coisa que um técnico de som. Tem especificidades diferentes. E espetar cerca de 150 profissões dentro de um estatuto, ou o estatuto tem o tamanho do Código de Trabalho, ou então não faz qualquer sentido. Não é? Claro. Porque as especificidades não são contempladas. Os estatutos têm a ver com especificidades e não com generalidades. Pronto. Estas frentes de direitos que nós temos que conquistar, da tomada de consciência de que o trabalho independente muitas vezes é uma fraude, é mentira, de que os cachês deveriam ser diferentes, que se calhar deveríamos trabalhar para garantir que temos tabelas dignas e trabalharmos todos nisso. São várias razões para os artistas e para os profissionais da cultura se organizarem e estarem connosco, estarem com o sindicato. Mas isto é infinito. Infinito. Porque há neste momento uma série de coisas que foram colocadas cá fora que a propósito do conceito do trabalho e da ideia do trabalho na cultura, que nos abrem sempre mais perspectivas e mais pontos e mais aspectos que eu acho que era importante a malta, e que é bom para a malta que queira estar organizado e que queira ter consciência dos seus direitos, primeiro, mesmo que não esteja organizado, consciência dos seus direitos, não é? Que tem vindo a surgir. Esta discussão do estatuto, que não é o estatuto que queremos, que foi aprovado há pouco tempo, abre coisas muito interessantes, abre coisas muito simples. Por exemplo, porque é que nós não estamos de acordo com este? Porque ele substitui o Código do Trabalho em alguns aspectos. E ao substituir o Código do Trabalho, afasta-nos da realidade dos outros trabalhadores, como se nós estivéssemos numa cúpula e fôssemos uma espécie de seres paralelos à realidade. E nós não somos não somos seres paralelos à realidade. O nosso trabalho, para alguns de nós, não para todas as profissões na cultura, é noturno, por exemplo. Há uma parte do nosso trabalho que é ao fim de semana e é noturno. O conceito de trabalho noturno e de fim de semana que existe no trabalho extraordinário, ou em horários extraordinários, ou fora das horas ditas convencionadas pela sociedade como horário convencional, é um trabalho normal para nós. Mas o problema é que o nosso contexto de trabalho enquanto pessoas que vivem numa sociedade é um contexto igual, ou seja, está ligado à vida, está ligado às outras pessoas todas. Estas dimensões que foram surgindo da discussão do trabalho na cultura, que foi muito intensa no último ano, é a coisa positiva discutir um estatuto para o trabalhador, discuti-lo seriamente, e eu acho que da parte do sindicato e de outras organizações que estiveram envolvidas na discussão, a discussão foi séria. No caso do governo, tenho muitas dúvidas, porque no final nós temos uma coisa que não era, que não mudou assim tanto, não mudou assim tanto em relação àquilo que eles apresentaram antes, mas há um conjunto de aspectos que nós entendemos nas nossas profissões como aspectos que nos distinguem
a questão do trabalho noturno, do trabalho ao fim de semana, que fazem com que nós sejamos considerados uma espécie de entidade à parte que vive numa bolha. E não é essa a razão. Existe o conceito de trabalho noturno e o conceito de trabalho ao fim de semana. Esse conceito existe no Código de Trabalho. Se bem que isto, ou seja, não é contabilizado todo o tempo que nós trabalhamos para os ensaios que são diurnos, normalmente, também, ainda toda a preparação conceptual e física mesmo. Sim, isso é a nossa especificidade. É a tal especificidade que devia estar considerada no Estatuto, não é? O nosso trabalho, a forma como o nosso trabalho é construído, de uma grande parte de nós, mesmo a formação, e quando eu aponto isto, aponto também um conjunto de profissionais, porque falando nos músicos, este campo dos ensaios e do tempo que não existe no palco e que está por trás de todo o nosso trabalho, que às vezes é de anos, não é? Esse conceito teria que ser considerado e teria que passar a existir num estatuto, por exemplo, para os músicos, não é? Com as diferenças que os músicos clássicos e os músicos do pop rock ou da música popular, de uma forma geral, têm, não é? Mas depois, e isso é uma especificidade. Já o trabalho noturno não é uma especificidade, é uma característica da nossa profissão, é um horário, de uma forma muito simples, tal como os trabalhadores do lixo. Nós trabalhamos à noite e eles também. E o trabalho deles tem uma série de regalias por ser feito à noite. E essas regalias são regalias que nós temos que ter direito, porque o conceito de trabalho noturno não pode ser normalizado. Como se, a nossa normalidade é o trabalho noturno. Não é uma normalidade, é uma excepcionalidade. E o facto de ser uma excepcionalidade deveria fazer com que os valores que são pagos porque se está a trabalhar à noite deveriam ser logo garantidos, que são diferentes de um trabalho diurno. Não é? Que o trabalho ao fim de semana é pago de maneira diferente, porque se eu tiver um filho, eu tive filhos, agora já são crescidos, felizmente, mas tenho amigos que têm filhos, que os têm que levar de manhã à escola, não há uma escola para os músicos, não é? Os filhos dos músicos não vão para uma escola e é que saem às 3 da manhã de casa quando o pai sai do trabalho e vai, ou chega finalmente a casa e pode ir buscar os miúdos e estar com eles até às 6 da manhã. E os miúdos depois vão se deitar. Portanto, não é esta a realidade. A realidade da vida das pessoas é dentro de uma lógica de 7 dias por semana, uma semana em que se valorizou com uma luta duríssima desde o século XIX, das 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso, 8 horas para fazer o que se quiser, e essa lógica faz com que o trabalho diurno é trabalho diurno, o trabalho noturno é trabalho noturno, o trabalho extraordinário é trabalho extraordinário, e isso tem a ver com a proteção ao lado fraco, que é quem trabalha, quem é subordinado a uma entidade qualquer. No nosso caso, mesmo como independentes, se nós tivermos consciência disto, é importante para percebermos a importância de defender, por exemplo, os cachês mais justos, valores mais corretos, fazer compreender o peso do trabalho nas artes, que é uma coisa que eu acho que a sociedade começou a compreender com este ano de pandemia, e que muitas vezes não compreende, vê o resultado final, fica encantada, mas depois todas aquelas anedotas que nós conhecemos, ok, és músico, mas trabalhas em quê? Já as sabemos todas, já as repetimos, mas elas não deixam de ser atuais, infelizmente mantêm-se, não é? Há chavões que nunca desaparecem. Esta coisa do Estatuto do Trabalhador do Espetáculo ou do Profissional da Cultura, porque isso também é um problema que existe naquele conceito, porque aquilo pretendia meter tanta gente, e depois percebeu que se tinha esquecido, sei lá, dos artistas plásticos. De repente, então e estes? Quer dizer, é revelador da forma como foi mal pensado. São coisas que o Estatuto não pode substituir ao Código de Trabalho, porque o Código de Trabalho é a base do trabalho para todos e da forma como todos somos protegidos. E essa base é que nos garante que podemos comparar a nossa realidade com a dos outros, mantendo a mesma balança. Porque se formos para balanças diferentes, o risco que temos de ficarmos numa balança que é profundamente desequilibrada para nós, que é aquela em que vivemos à conta da precariedade, não é? Porque a precariedade desfez a balança. O que é que a precariedade fez? Afastou-nos de uma lógica de proteção que a nossa Constituição defende, que é a defesa de quem trabalha, a Constituição Portuguesa defende quem trabalha contra quem domina os meios de produção. Parece uma coisa assim mais é uma coisa que parece ideológica, e é ideológico, não há nada a fazer, é ideológico, e é político, e político não quer dizer partidário. As nossas decisões de vida são sempre políticas, não é?
E essa ligação é aquilo que a gente precisa de recuperar. A ligação aos nossos direitos enquanto trabalhadores da cultura é a ligação aos direitos dos outros trabalhadores todos. Essa dimensão é fundamental para nós nos defendermos melhor. E depois, a consciência das nossas diferenças é fundamental para desenvolvermos os direitos e a defesa dos nossos, da nossa especificidade. Mas isso é um passo acima, é um passo à frente, que é muito importante. Não é? Voltamos a falar, por exemplo, os ensaios, o trabalho intelectual que é feito fora dos olhares de toda a gente. Mesmo um músico de orquestra trabalha fora da orquestra, não trabalha só na orquestra, não consegue ensaiar só na orquestra, tem que manter, para se manter em forma, não é? E isto aplica-se a muitas profissões, pois há profissões que são diferentes. Os operadores de câmara, por exemplo, são sujeitos a horários e a pressões imensas por causa dos timings de produção que existem e foram habituados a essa lógica e é preciso compreender que nas suas profissões a componente física que têm e as características que têm são diferentes, por exemplo, dos maquinistas de cinema, não é? E por aí fora, ou seja, todas as profissões têm essas especificidades, mas elas são uma a uma. Não existe um Estatuto Geral da Cultura que põe um artista plástico ao lado de um violinista. Não faz sentido, não é a mesma... Tem que haver especificidade. A única coisa que existe em comum é o facto de haver uma componente intelectual no trabalho, não é? E essas especificidades é que não existem no tal do Estatuto. Agora, as generalidades que nós precisamos que sejam adotadas, ou seja, nós precisamos de generalidades, precisamos que, na generalidade, o trabalho noturno é trabalho noturno, nós precisamos de ser protegidos nisso. Na generalidade, o nosso trabalho, quando estamos a trabalhar para alguém e cumprimos um horário, ou usamos o equipamento dessa pessoa, ou trabalhamos para uma companhia de teatro e eles definiram o local de ensaio, o período, quando é que o espetáculo acontece, ou seja, isso são características de trabalho subordinado. E isto vem da generalidade, não vem da especificidade. Primeiro temos que ganhar a generalidade e depois irmos à especificidade. E uma coisa não invalida a outra. Não estou a dizer que devemos adiar um estatuto do trabalhador da cultura ou um conjunto de estatutos. Não devemos adiá-lo, estamos a discuti-lo e queremos discuti-lo. Não pode ser apresentado como uma medida de emergência perante a situação dramática que as pessoas vivem. Aliás, serviu para nos distrair das medidas de emergência que não foram tomadas com seriedade e com a dimensão que mereciam. Nós vemos muita gente com mesmo os que receberam aqueles apoios de miséria, não é? A meia dúzia que receberam, com muita dificuldade em receber esse dinheiro, com muitos atrasos, porque o Ministério da Cultura está subdimensionado. E depois pode-se dizer, mesmo quem olha de uma forma mais liberal para o mundo do trabalho e para a cultura, mesmo olhando dessa forma, o dimensionamento do Ministério da Cultura, até nessa perspectiva, não pode ser este, tem que ser substancialmente diferente, tem que ter outro financiamento, tem que ter mais gente, tem que ter uma capacidade de intervenção muito maior. E, no caso, o Ministério da Cultura substitui-se ao Ministério do Trabalho nos apoios, porque os apoios, é um esforço extra do Ministério da Cultura para fazer, mas depois não pode fazer um esforço que é um esforço virado para a Câmara, virado para a propaganda, porque foi propaganda, não é? Há dinheiro para fazer aqueles apoios, foi garantido no Orçamento de Estado que esse dinheiro existe, é um facto, mas depois transformaram aquilo numa medida de propaganda apresentada, por exemplo, no verão passado, com os resultados que conhecemos, os poucos, e apresentada em janeiro de 2021, com resultados desastrosos, não é? em que as medidas são apresentadas sucessivamente, mas o dinheiro é sempre o mesmo, nunca chegou às pessoas. Ainda estão para ver onde é que anda esse dinheiro, porque esse dinheiro nunca mais chega, e ele está cativado no Orçamento de Estado para isto. Portanto, mesmo má gestão. E essa má gestão tem tudo a ver com a escala do Ministério da Cultura. E a importância que teria ter um Ministério da Cultura diferente, por exemplo, que garantisse que, através dos apoios que dá às companhias independentes que são apoiadas pela DG Artes e a todo o universo artístico que é apoiado pela DG Artes, o dinheiro que dá e que garante às fundações que são apoiadas pelo Governo, não é? Casa da Música, Serralves, CCB, por aí fora, ou seja, que estes cumprissem a lei e que nos trabalhos subordinados que têm, deixassem finalmente ter recibos verdes, nunca mais terem o recibo verde e passarem a ter um contrato de trabalho. Porque não há problema, é possível uma pessoa ter um contrato de trabalho, mesmo que seja a termo, mesmo que seja por um período muito curto. É um mito a ideia de que o contrato de trabalho é muito difícil de conseguir, que dá muito trabalho.
ou despesas E extras. o argumento que, mas eu preciso dele amanhã. Mas em geral as coisas são planeadas com meses de antecedência, não é por causa de um dia a tratar de 3 ou 4 números de segurança social que são enviados para 3 ou 4 números que são enviados da segurança social, que são enviados para a segurança social, que são colocados num site, a dizer este trabalhador está aqui a trabalhar neste período. Não é por aí que é impossível fazer isto. Há alterações que era preciso fazer nos contratos, há coisas que era preciso melhorar por causa de algumas exceções. Em situações de conflito laboral, para ser representado pelo sindicato, tem que estar sindicalizado, ter as cotas em dia, para poder ter acesso ao apoio jurídico que nós temos e que funciona muito bem. E que tem crescido também, porque temos cada vez mais sócios. O facto de termos mais Está aumentando sócios, o número? aumentou substancialmente. A história do CNST é engraçada, porque era um dos sindicatos que estavam com dificuldades em sobreviver, porque dependem diretamente dos sócios. Os sindicatos em Portugal, apesar de uma tentativa que houve de uns sindicatos, de um universo sindical com que nós não temos nada a ver, felizmente, de uma espécie de financiamento europeu e uma lógica de financiamento que existe noutros países. Em Portugal os sindicatos são completamente independentes e autónomos, dependem completamente das cotas dos sócios. Ou seja, nós somos aquilo que os sócios quiserem e somos aquilo que os trabalhadores quiserem. Se tivermos poucos trabalhadores e poucos sócios, temos pouca força. Se tivermos muitos trabalhadores a pagar as cotas, com capacidade para se manter numa relação normal com o sindicato, embora, por exemplo, neste caso, neste período agora facilitámos, porque entendemos que as pessoas estavam sem trabalho, que isso era o mínimo que podíamos fazer. É com essa força que o sindicato tem mais força, não há nada a fazer. E isso é uma possibilidade, ou seja, recorrer ao apoio jurídico do sindicato quando se é sócio. Quando não se é sócio, há sempre o Tribunal de Trabalho. Mas eu acho que o melhor é ser sócio do sindicato e recorrer ao sindicato sempre que possível. Nas relações laborais, acho que porque é uma defesa entre pares, são os pares que defendem, mas os pares não estão condicionados. Uma comissão de trabalhadores tem um papel útil dentro de uma empresa, de uma estrutura, quando pensamos em companhias grandes ou por exemplo, na OPART ou na Casa da Música, que tem comissões de trabalhadores. É óbvio que a Comissão de Trabalhadores é útil, mas um trabalhador que está dentro de uma empresa não tem a mesma capacidade para se defender quando tem uma estrutura externa que o defende e que é feita pelos seus pares, não é? Pelos seus colegas, pelos seus companheiros de trabalho, pelos camaradas. Essa relação é que permite que muitas vezes alguém seja devidamente sem defendido sem estar a ser posto em causa, porque não é uma relação entre iguais. Uma relação subordinada no limite tem sempre um patrão e um empregado, para todos os efeitos. Mesmo nas companhias mais pequenas, de maior intimidade, em que as pessoas são praticamente iguais, e eu sei que no nosso tecido existe gente muito boa que dirige companhias e que tem pequenas companhias que são maravilhosas, mas há um momento, naquele momento da decisão final do espetáculo, em que há uma decisão às vezes até criativa, há um momento que quem manda é quem manda, não há nada a fazer, não é? Quem manda é quem manda, e isso é trabalho subordinado, não estamos sempre entre iguais. E para isso é que o sindicato pode ser fundamental, porque cria uma distância, afasta a componente pessoal que existe entre um trabalhador e um patrão, que muitas vezes está condicionada por essa relação próxima. E depois é a consciência de classe, a consciência de pertença a um coletivo maior, que te defende e com quem estás junto pelas mesmas razões, que é a garantia de que o teu trabalho e o trabalho dos teus amigos, das pessoas que estão contigo é melhor. Eu dou um exemplo. Se nós defendêssemos todos, se tivéssemos capacidade, e os sindicatos tentaram isso no caso daquela situação no sul de Portugal com os imigrantes que estão a trabalhar nas estufas lá em baixo. Se toda a gente os proteger, está a proteger os seus próprios interesses e está a proteger aquelas pessoas. E aquilo já não acontece. Ou seja, nós só nos defendemos melhor se defendermos o lado mais fraco e nunca ao contrário. Porque esse conflito é absolutamente errado. Nós temos que nos defender unindo-nos na base daquilo que é o lado de baixo, porque nós somos o lado de baixo. Não há nada a fazer, somos o lado de baixo. E estamos exatamente ao nível dos imigrantes que vieram da Ásia à procura de uma vida um bocadinho melhor aqui, que estão exatamente ao nível dos imigrantes que foram daqui para a França, viver exatamente nas mesmas condições em França nos anos 50 e 60. E essa relação, por exemplo,
foi fundamental em França garantir que estes imigrantes fossem envolvidos na luta sindical para todos terem mais direitos, porque senão funcionavam ao contrário, não é? E é um bocado isto que a gente tem que ver. Nós estamos no limite da base mais baixa disto tudo. Estamos todos ao mesmo nível. O nosso trabalho, que é mágico, que tem uma dimensão que eu acho que é superlativa na nossa sociedade, não deixa de ter a palavra trabalho associada. E naquilo que é a palavra trabalho, estamos na base, como os outros. Muito obrigado, Rui, por este contributo super valioso. Vai ser útil para muitas pessoas, até para mim, que estou ouvindo. Já te ouvi falar em outras ocasiões. É muito importante para as pessoas interessadas, né, chegar a esses conhecimentos, saber que há possibilidades e perspectivas neste campo. Para voltar só à tua atividade de música, se quiseres nos indicar alguma música que tenhas produzido neste período, para podermos alegar aqui entrevistas sim. e poderem te escutar. Sim, uma ou duas músicas e comenta, por favor. O Quantos é que nós somos, claramente. Foi feito foi feito aí durante o mês de abril de 2020. Como é que se chama? Quantos é que nós somos? Okay. Que foi um tema que nós convidámos El Sur, foi feito com El Sur, e convidámos o LBC Soldier, é um tema do Zé Mário Branco, nós fizemos uma versão e que diz tudo quantos é que nós somos. E eu acho que tem tudo a ver com o que estivemos a falar agora e com aquilo que é o momento que vivemos. Eu recomendo vivamente, acho que é um objeto muito bonito, até visualmente, e o teledisco foi feito e a canção é incrível. Encontra-se na página de El Sur, o link elsur.com.pt, ou nas redes sociais, procurando El Sur e Associando Portugal, no Spotify também se encontra, e associando sempre PT para se encontrar, porque há mais do que um El Sur. Mas há muitos SUS, não sei. Não sei como é que se diz no plural de sul. SUS será SUS. SUS, não sei. Mas são muitos. O sul é muita coisa. E eu acho que quantos é que nós somos é um tema incrível, porque faz essa pergunta. É um tema que foi criado num contexto pós-PREC, não é? Do período revolucionário em curso, do 25 de Abril, mas que a pergunta é esta: quantos somos? Quantos é que estão aqui de facto para conseguir mudar as coisas? E é uma pergunta que fazemos sempre, não é? Quantos é que somos? Quando nós temos que avançar para uma situação em que temos que ir para a rua e exigir alguma coisa, ou temos que ir para a administração de uma empresa, por exemplo, enquanto sindicato, exigir alguma coisa, quantos é que nós somos? Temos força para isto? Esse tema é ótimo para isso. Ótimo. Muito obrigado, Rui. Obrigado, eu.